Bom, gente, hoje eu entro na terceira mensagem da série Três Atos. Três Atos, basicamente, nós pegamos o livro de Atos, não o livro inteiro, mas pontos que eu achei importantes do livro de Atos, e nós dividimos em três mensagens. Na primeira mensagem nós falamos a respeito da descida do Espírito Santo, e o que aconteceu junto com a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, existe uma transformação de caráter, existe uma transformação, muitas vezes até mesmo na nossa personalidade, na forma como nós atuamos e lidamos com pessoas. Nós usamos o exemplo de Pedro, aquele mesmo que 50 dias antes da descida do Espírito Santo, negou a Cristo, e após a descida, após o enchimento do Espírito Santo sobre a vida dele, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Esse mesmo Pedro que, através do enchimento do Espírito Santo, teve autoridade para dizer para aquele homem aleijado na porta de Damasco, quando ele disse: por favor, me dá uma esmola. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, dão algo muito melhor do que qualquer dinheiro. Eles dizem: olha só, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aqui nós podemos ver o valor do nome de Jesus. Primeira mensagem nós falamos também a respeito de, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, de fragilidade, aqueles discípulos, quando Pedro e João são levados ao Sinédrio, são questionados, são ameaçados, eles ao saírem se reúnem de novo com os discípulos, e a palavra de Deus diz que eles oraram, eles intercederam, eles perseveraram em oração, e o que aconteceu, que o Espírito Santo mais uma vez os encheu, e a Bíblia diz que com maior autoridade e intrepidez eles continuavam anunciando a respeito de Jesus. Esse foi o primeiro dia. Eu estou passando porque eu creio que existem pessoas, eu vejo pessoas aqui que nós estamos acostumados a ver, que eu não vi faz 2 semanas. Senti falta desse casal bonito que está aqui à frente, que faz 2 semanas que eu não vejo. Então estou dando uma recapitulada, porque talvez você também não tenha vindo nas últimas 2 semanas. Na segunda semana nós falamos a respeito de 3 personagens, de 3 homens. Nós falamos a respeito de Saulo. Nós dissemos o que Saulo significa. Saulo era o desejado, né? Saulo era um homem cumpridor, fiel da lei, criado aos pés de Gamaliel para ser um fariseu como seus pais eram. E o seu papel, o seu desejo, na verdade, o seu amor a Deus era tão grande, que ele acreditava que o cristianismo era uma forma me fugiu a palavra, mas era uma forma de manchar o judaísmo, era uma forma de afastar as pessoas do judaísmo. Então o desejo de Saulo era erradicar o cristianismo, a ponto dele ter uma carta dos principais líderes para que ele fosse até a cidade de Damasco e prendesse todo mundo pelo caminho, homens, mulheres, quem se declarasse cristão poderia ser preso. Paulo diz, mais para frente, Paulo diz que ele era aquela pessoa que prendia, que muitas vezes deu o seu voto favorável à morte das pessoas. Saulo um dia se encontra com Jesus, e quando se encontra com Jesus, cheio do Espírito Santo, é transformado. Nós falamos também sobre Ananias, que significa graça de Deus, Deus gracioso, mostrou para Saulo que mesmo sem ele merecer, Saulo não era desejado pelos homens, não era desejado por Ananias, mas através da obediência de Ananias, ao ouvir a voz do próprio Deus falando para ele, que chegaria aquele homem para que ele fosse até a rua chamada direita e encontrasse um homem chamado Saulo. Ele diz: Senhor, eu não me sinto muito confortável de encontrar esse homem, porque eu sei o porquê ele veio até aqui. Eu sei que ele veio para cá para matar os cristãos, para perseguir os cristãos. E Jesus diz para ele, através de uma visão linda, ele fala: eu tenho um grande plano na vida desse homem. Esse homem entenderá e terá prazer em sofrer pelo meu nome. Eu estou parafraseando aqui para ficar mais rápido, tá? Então falamos sobre Ananias, que significa graça de Deus, e falamos também sobre Paulo. Paulo é o mesmo de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo tinha, a Bíblia diz que um homem chamado Saulo congominado Paulo, ou seja, apelidado Paulo. Ele já usava aquele nome, porque naquela época era muito comum
pessoas com dupla nacionalidade. Paulo era judeu e era um romano. Quando ele usava a cartada, o super trunfo dele de ser um cidadão romano, ele tinha direito de apelar a César e ser tratado e ter um outro tipo de tratamento. Mas uma coisa que nós vimos e chocou cada um de nós que estava aqui semana passada, é que o evangelho, quando entra na sua vida, precisa te tornar humilde. Paulo, que era aquele cara cumpridor da lei antes de conhecer Cristo, entende que ele era o menor dos apóstolos, entende que ele era o menor dos santos, e ao fim da sua vida entende que ele era o maior dos pecadores. E ele diz: todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Esse foi o resumo dos dois primeiros atos que nós tivemos, das duas primeiras mensagens. E essa terceira mensagem é uma mensagem muito forte também, porque não é o fim de uma história criada por homens. Muito pelo contrário, esse ato que nós falaremos hoje fez com que aquele homem que andava com Jesus, que era um amigo íntimo de Jesus, que conhecia Jesus, que via Jesus pregando, tivesse um entendimento e pudesse entender que a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do amor, a mensagem da salvação, não abrangia somente os judeus, não atingia somente os judeus, mas era uma mensagem que tinha potencial para atingir a todas as pessoas. Eu quero ler com vocês, vocês não precisam ficar abrindo a Bíblia, só acompanha aqui comigo que nós vamos passar por alguns versículos. Eu peço que você se atente comigo nesses próximos 40 minutos, porque nós vamos para um lado, voltaremos, depois voltaremos de novo. Então, para você não se perder, tente não se distrair, por favor. Eu sei que eu sou muito legal, mas brincadeira, perdão. Desculpa, aí você já se distraiu, né? Perdão. Romanos capítulo 3, versículo 29 e 30 diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Isso Paulo falando, hein? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O evangelho se tornou para todos nós, e hoje nesse último ato eu quero falar um pouquinho a respeito do cristianismo. Vai ser um culto com muitos dados, eu gosto de pesquisa, eu gosto de dados, e você precisa ficar aqui comigo para que você entenda, amém? O primeiro ponto eu intitulei como o entendimento do quê? De que a revelação do evangelho, aliás, a revelação de um evangelho para todas as pessoas. Quando nós abrimos no capítulo 10 do livro de Atos, nós lemos a história de um homem, de um discípulo conhecido chamado Pedro, que estava em uma cidade chamada Jope, na casa de Simão o curtidor, e ele estava lá, e ele estava no seu tempo de oração, ele estava como se fosse no telhado. Quem vai para Israel já passou por lá, nós passamos por lá, inclusive vai ter uma caravana agora aqui, do apóstolo Lamartine, no mês de agosto. Se você quer mais informações, depois eu passo. Mas Pedro estava na casa de Simão o curtidor, e ele viu, e ele teve uma visão, como se fosse um lençol, um grande lençol, descendo, com 4 pontas, estendido sobre 4 pontas. Em cima desse lençol tinha todos os tipos de animais. Ao que ouvia uma voz dizendo: Pedro, mate todos e coma. E ele fala: eu não posso comer, eu nunca comi coisa imunda ou coisa impura. E então ele é advertido, ele fala: olha só, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E mais uma vez isso se repete. Eu vou ler para vocês o que está relatado lá no capítulo 10, versículo 15 de Atos. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere imundo. E esse é o começo de uma parte da história, porque isso aconteceu em Jope. Num outro lugar, num lugar chamado Cesareia, existia um homem chamado Cornélio. Cornélio morava e era um homem piedoso e temente a Deus, segundo os próprios relatos da Bíblia. Ele ajudava o povo com dinheiro, ajudava um povo com oração. Então um dia ele orando,
um anjo do Senhor apareceu a ele e disse que Deus tinha se alegrado do seu cuidado com o povo, das esmolas que ele dava para o povo, e também lhe deu ordem direta para que ele mandasse pessoas irem até Pedro, e ele deu toda a instrução, lá no capítulo 10 do livro de Atos, você pode ler. Então o anjo lhe deu todas essas coordenadas, ele envia pessoas. Quando eles chegaram em Jope, Pedro ainda está extasiado com aquela visão, ele ainda está perplexo com aquela visão extraordinária que ele teve, aquela revelação. Você imagina, gente, você acreditar a sua vida inteira que o evangelho é só para um grupo determinado de pessoas, e de repente você tem uma revelação extraordinária de Deus, e você tem um entendimento que aquilo não é só para um grupo de pessoas, mas serve para outras pessoas também. Pedro estava ali perplexo. No que chegaram as pessoas enviadas por Cornélio, chamaram Pedro, Pedro desceu, Pedro decide ir até Cornélio, eles vão até Cesareia. Quando ele chega lá, Pedro começa a conversar com Cornélio, e Pedro começa a dizer para Cornélio a visão que ele teve. Cornélio depois diz para Pedro a visão que ele teve, aquilo que o anjo tinha dito a ele. E aconteceu que quando Pedro começa a explicar as coisas que tinham acontecido, acontece algo sobrenatural. Capítulo 10, versículo 44 do livro de Atos, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vou ler de novo. E os fiéis que eram judeus da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Meu irmão, aqui começa a nossa história. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles mais alguns dias. O Espírito Santo, assim como havia descido sobre os judeus no dia de Pentecostes, também desceu para os gentios. Mas talvez você seja novo convertido e você diga: tá, mas quem eram os gentios? Gentio era considerado qualquer pessoa que não fosse um judeu. Isso acontece porque na Bíblia Deus deixa muito claro que não queria que os judeus se misturassem com povos com outros povos. Nesse sentido, os judeus não poderiam se casar com gentios, não poderiam fazer negócios, e Deus fez isso para impedir com que o povo de Israel se contaminasse com a idolatria, com a feitiçaria, com as culturas pagãs. Mas nós sabemos que na maioria das vezes isso não deu muito certo. Basta ver as esposas do próprio rei Salomão, não é verdade? Todavia, os judeus não podiam maltratar os estrangeiros, porém eles também não podiam se misturar com eles. Se um gentil se convertesse ao judaísmo, fizesse a circuncisão, ele poderia fazer parte da comunidade, e os seus bisnetos eram considerados puros. Somente, pensa, depois de gerações, seus bisnetos eram considerados puros. Isso nós podemos ver até mesmo um exemplo de Ruth, que era estrangeira, mas foi aceita na comunidade judaica depois que se converteu ao rei de Abraão, e por aí vai. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo mudou, porque nós entendemos que Jesus não faz distinção de pessoas. Por isso que hoje em dia não existe mais separação entre judeus e gentios. E eu posso falar uma coisa, sabe uma coisa que eu amo aqui na Era Church? Não existe cadeira cativa para ninguém. Ai não, esse lugar é do rico, esse lugar é do pobre. Senta quem quer, aonde quer. A gente não fica bajulando pessoas, não. Não estou dando recado para nenhuma igreja, não. Só estou exaltando aqui aquilo que Deus tem feito através dessa igreja aqui, que é algo maravilhoso. E
No começo do cristianismo foi difícil os judeus entenderem que os gentios também tinham direito à salvação. Eles achavam que eles deveriam seguir as doutrinas judaicas e tudo mais, mas Jesus veio e quebrou todos esses paradigmas, e agora o mundo não estava mais sob a lei, e sim sob a graça. Voltando à história, chegou ao conhecimento dos outros discípulos que Pedro tinha entrado na casa de gentios e comido com pessoas que não eram da cultura judaica e não eram judeus. E eles começam a questionar Pedro e falam: cara, você é louco? O que aconteceu com você? Por que isso aconteceu? E Pedro então começa a explicar tudo o que tinha acontecido com ele. Contou o que tinha acontecido com Cornélio, a visão que Cornélio tinha tido. Isso está lá no capítulo 11, versículo 15, nós vamos ler. Atos capítulo 11, versículo 15. Diz assim: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. Pedro contando o que tinha acontecido. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi para Deus concedido o arrependimento da vida. Você entende que quando o líder ali, que era Pedro tinha uma moral no meio dos discípulos. Prova disso é que talvez dos discípulos, dos apóstolos, Pedro é um dos mais citados. Então ele tinha um conhecimento, ele tinha uma influência, ele exercia uma influência. E era importante que fosse com Pedro que isso aconteceu. Poderia ter acontecido com qualquer outro judeu, com qualquer outro discípulo, com qualquer outro apóstolo. Mas foi por quê? Foi através de Pedro. Por quê? Porque talvez Deus tenha entendido que a influência que ele exerceria conseguiria apaziguar os ânimos entre os discípulos, os apóstolos e aquelas pessoas que deveriam receber o Evangelho. Jesus, ele é estratégico, e é lindo isso. E aqui nós poderíamos começar a falar a respeito das viagens missionárias, nós poderíamos falar a respeito daquilo que Paulo fez. Paulo era recém-convertido, não muito tempo de convertido. Paulo, em 11 anos, ele fez 3 viagens missionárias. Naquele tempo ele rodou quase 10 mil quilômetros, pregando o Evangelho, levantando igreja, criando igreja, cuidando de pessoas. Mas o que eu quero te falar é uma coisa: em 66 anos, de 33, quando Jesus morreu, até 99, que foi a morte do último apóstolo, o apóstolo João, o Evangelho saiu de Jerusalém e atingiu 12 nações diferentes, em 66 anos. Saiu de Jerusalém, alcançou Egito, Turquia, Grécia, Índia, Malta, Roma, Etiópia, Armênia, Irã, Grã-Bretanha, Tunísia e França. Esse é o poder do Evangelho. Um Evangelho para todos, em todos os lugares. Um Evangelho atemporal que transforma e continua transformando pessoas. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é onde nós estamos agora. Eu quero dar alguns dados para vocês. Hoje nós temos cerca de 7,3 bilhões de pessoas no mundo, talvez um pouco mais. Ao menos 21 cidades no mundo possuem cidades, possuem mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo, Xangai, Seul, Pequim, Cidade do México, Istambul, Moscou, Mumbai, enfim, tem outras cidades aí. A maioria das línguas que são faladas ao redor do mundo são chinês, espanhol, inglês, árabe, hindu, bengali, português, russo. Essas línguas representam 43% da população mundial. 95% das pessoas do mundo possuem a Bíblia na sua própria língua. Mas existem ao menos 200 milhões de pessoas que ainda nos dias de hoje, esperam a Bíblia ser traduzida para a sua própria língua. Existem 196 países no mundo, e a perseguição aos cristãos
é um grande problema em parte desses países. Dos 50 países com maior nível de perseguição, 39 estão dentro de países muçulmanos, com maioria muçulmana. 32% da população mundial, eles não colocaram os dados aqui, né? 32% da população mundial se diz cristã, ou seja, aproximadamente 2,18 bilhões, 2,2 bilhões de pessoas. E não somente protestantes, tá? Católicos e pessoas que professam Jesus como Salvador. Um instituto chamado Pew Research Center apontou que no Brasil nós temos 175 milhões de cristãos. E o IBGE mostrou uma pesquisa no ano de 2010 que o crescimento do cristianismo, do protestantismo, tem se tornado exponencial e tomado uma velocidade muito rápida, a ponto deles apontarem que em 2030 o Brasil terá maioria protestante. Mas também uma projeção realizada com base no número de pessoas que nascem, cultura, etc., mostrou que hoje o islamismo é a segunda maior religião do mundo, com 1,6 bilhões de pessoas, 1,6 bilhões de adeptos. E em 2050 essa projeção aponta para 2,76 bilhões de pessoas. Continuarão sendo a segunda religião. A mesma projeção aponta que o cristianismo, que hoje tem 2,2 bilhões de pessoas, em 2050 terá em torno de 2,92 bilhões de pessoas. Continuaremos majoritários. E nós podemos discutir muitas coisas a respeito do islamismo. Eu posso falar isso com certa autoridade, porque quando eu morei nos Estados Unidos, 80% dos meus colegas eram muçulmanos. E pensa num povo amoroso, pensa num povo caloroso. Eles amavam, a Érica não me deixa mentir, era um povo que assim, abraçava e beijava e gostava, sabiam que eu era cristão, sabiam que eu estava estudando para ser um pastor, e mesmo assim sempre muito respeitosos, sempre muito solícitos, sempre muito amorosos. E eu fiz amigos que eu cultivo até hoje. Eles curtem as minhas postagens a respeito de Jesus. Eles andavam no meu carro, e o meu carro na placa estava assim: ele morreu por mim e eu vivo por ele. E eles andavam no meu carro. Eu quero te falar uma coisa: nós poderíamos apontar muitas coisas a respeito do islamismo, o porquê desse crescimento, o porquê dessa proporção tão grande, a ponto deles encostarem no crescimento no número de cristãos no mundo. Mas uma coisa eu quero abordar com vocês, porque eu vi com os meus próprios olhos. Eu acredito que o islamismo cresce muito porque eles não negociam a fé deles de forma alguma. Cara, isso é uma coisa que eu voltei de lá assim, chocada. Porque eu tinha amigos de 25 anos que nunca tinham colocado uma gota de álcool na boca, simplesmente porque o Alcorão diz que é errado. Entre outras coisas dentro dessa cultura, e você falava: meu, mas você nunca fez isso? Não, o brasileiro é cruel, né? Eu vou contar uma coisa que eu fiz com eles, que eu dou risada até hoje. Eles não comem porco, né? Vocês sabem disso. E aí eu fiz um brigadeiro, a Érica fez um brigadeiro, eu fui levar para eles. E eu levei o brigadeiro, eu fiquei morrendo de vontade de colocar um bacon lá no meio, mas não fiz isso, né? Mas a Érica fez o brigadeiro, eles destruíram o brigadeiro. E a Érica faz um brigadeiro top, né? Destruíram o brigadeiro. A hora que eles acabaram, eu falei: e aí, gostaram? Eles: nossa, incrível, muito bom. Eu falei: então é porco. Eles... falei: é brincadeira, irmão, que é Brasil, vida louca. Mas a verdade é que eles não negociam os valores deles, assim, sabe? E aqui nós vemos uma juventude cheia de vontade, cheia de direito, que começa a colocar em xeque se a Bíblia é real, se o que foi dito é isso ou não é. Alá fundou o islamismo em 611 depois de Cristo. E olha como tem crescido. O que tem acontecido com a igreja? Onde nós paramos? O problema é que a gente quer pegar o evangelho e adaptar as nossas vidas. Nós não queremos nos adaptar àquilo que a palavra de Deus diz. E aí nós sempre teremos problemas.
Nós sempre teremos pessoas levantando e pregando um evangelho totalmente fraco, um evangelho que não confronta, que não gera transformação. Eu não sei se existem linhas teológicas dentro do islamismo, mas eu sei que todas as pessoas que eu convivi eram pessoas leais aos seus ideais e aos seus princípios. Isso nós temos que pegar como exemplo. Seja fiel e seja leal a Deus, aquilo que Deus coloca no seu coração, amém? O cristianismo, ele sempre cresceu e vai continuar crescendo, e é o que eu te falei, existe uma grande chance no Brasil de em 2030 nós nos tornarmos majoritariamente, e pode-se inventar muitas desculpas o porquê desse crescimento. E eu pesquisando, eu achei uma matéria da revista Veja, que foi publicada no dia 31 de janeiro de 2022, há um ano e pouquinho atrás, um ano e meio atrás, e parte disso eu concordo, parte eu não concordo, mas eu vou ler a matéria para vocês aqui. A matéria começa dizendo assim: conforme a pesquisa do Datafolha, não dê risada, mas é a pesquisa do Datafolha, publicada em dezembro de 2016, 3 em cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos. Já os dados da pesquisa de 2020 do Datafolha revelam que há aproximadamente 12,4 milhões de jovens entre 16 e 24 anos. Olha que número extraordinário. Identificam como se declaram evangélicos. 13,7 milhões de jovens na mesma faixa etária se identificam como catolicismo, como católicos. Levando em conta a proporção geral de católicos é muito maior que os evangélicos não param de crescer em números, tornando-se uma vasta nuvem. A interpretação dos dados mencionados nos permite concluir que a juventude brasileira caminha a passos largos para se tornar predominantemente evangélica. Amém? Ela continua dizendo: o jovem brasileiro se sente atraído pela pregação dos pastores pentecostais. E aí eu não sei se eu estou incluso nisso, porque para batista eu sou pentecostal, para pentecostal eu sou batista. Então, onde estou, né? Para onde vou? Ai, meu Deus do céu, me distraí, tá vendo? O jovem brasileiro se sente atraído pela pregação dos pastores pentecostais, que lançam mão da estética e linguagem contextualizadas, como também pelas músicas gospel, que desde a sua gênese incorporam os mais variados subgêneros musicais populares. Nas igrejas evangélicas canta-se rap, funk, samba, sertanejo ou rock. Sertanejo, tirando Marcelo Aguiar, eu nunca ouvi. Funk eu também não conheço, mas enfim. O que constitui elementos de aproximação com as novas gerações. Aqui também eu concordo, porque o evangelho ele tem se tornado mais palatável, não o evangelho, mas a aceitação das pessoas, muito porque não existe mais um padrão de um pastor que é uma autoridade, que é muito superior às suas ovelhas, e existe um respeito das ovelhas diante de um pastor, e muitas vezes um pastor que é humilde em reconhecer o seu erro e pedir para as pessoas e para as suas ovelhas: olha só, eu posso ser um líder espiritual, mas não me achem, não me considerem heróis, porque eu também sou falho. Nós temos exemplo claro aqui nesse púlpito mesmo, Lamartine Pozella, que conta as suas falhas, que conta os seus erros e que continua sendo uma grande influência sobre as nossas vidas. Isso gera maior empatia, isso gera uma maior conexão entre as pessoas, não é verdade? E também um formato um pouco mais casual, um pouco mais tranquilo, um culto um pouco mais leve, enfim, isso torna atratividade. É claro que luzes também, um som também, né? Mas ele conclui essa pesquisa, essa entrevista, essa matéria dizendo assim: outro aspecto que aproxima os jovens brasileiros da fé evangélica é a forte ênfase discursiva no indivíduo. Isso me preocupa. Segundo os apontamentos das mais recentes pesquisas geracionais realizadas no mundo, os membros da geração Y e Z são muito individualistas e narcisistas. Por essa razão, a mensagem centrada no indivíduo, que é um lugar comum no evangelicalismo brasileiro, cativa boa parte dos fiéis mais jovens. Isso aqui me pegou um pouco, e eu fiquei um tanto quanto acomodado. Por quê? Porque
eu não sei se a IA Church é uma igreja muito fora da curva, porque os pastores que eu consumo também são pastores que têm um pouco dessa linha que nós temos aqui, mas a nossa mensagem ela nunca é focada no indivíduo, ela sempre é focada em Cristo. E para mim é um pouco estranho ouvir uma pesquisa desconsiderando o crescimento da igreja, porque em toda essa matéria, o que nós podemos ver é que eles esqueceram de destacar o principal fator do crescimento das igrejas, o principal fator do crescimento do cristianismo. Sabe qual é esse fator? Jesus Cristo. Esse é o principal fator. Deixa eu te falar, nós poderíamos ter os melhores músicos, embora nós já tenhamos os melhores músicos. Nós poderíamos ter o melhor som, a melhor acústica, nós poderíamos ter, sabe, a melhor iluminação, a melhor estrutura. Se Jesus Cristo não fosse o centro, você iria vir, iria curtir um tempo, e na sua primeira dificuldade você ia meter o pé e ir embora. Porque a sua fé não estaria fundada naquele que é capaz de te ajudar a suportar e superar obstáculos, mas estaria num ambiente, num prédio. O principal fator do crescimento do cristianismo não são as igrejas, é a mensagem que as igrejas carregam. O principal fator do cristianismo não é a influência de um pastor, mas é a transformação que a palavra de Jesus gera na vida das pessoas. A gente não pode desconsiderar. E tudo bem, uma geração Y, uma geração Z, uma geração individualista, gerações que são mais fracas emocionalmente, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno de Cristo, busca a geração A, a geração KJ, que sei lá o que, e transforma a vida dessas pessoas. É isso que o evangelho precisa fazer nas nossas vidas. Não porque nós temos um som bonito, não porque nós temos uma luz atrativa, mas porque a mensagem central é Jesus Cristo, e a mensagem central sempre vai ser a cruz de Jesus Cristo. Sabendo disso, nós precisamos ter entendimento do senso de urgência, porque quanto mais esses jovens forem atingidos por uma mensagem centrada neles mesmos, mais rápido eles vão se distanciar da mensagem verdadeira que gera transformação. Esse senso de urgência, os apóstolos, os discípulos tiveram esse senso de urgência, e por conta disso o evangelho chegou onde nós estamos hoje. Nós estamos falando de um crescimento exponencial, e em 2000 anos, cara, olha onde nós estamos, mas e o legado que nós estamos deixando? Você já parou para pensar nisso? E o legado que você está deixando? E o que você tem feito com aquilo que você recebeu? Eu quero entrar nesse meu terceiro ponto. Primeiro ponto, nós falamos sobre o entendimento, a revelação dos discípulos, que o evangelho era para todos. No segundo, nós trouxemos dados da atualidade com relação ao cristianismo. E o terceiro é, e agora? Claro que a obra salvífica é de Cristo, mas o cumprimento do ID coube aos discípulos e cabe a cada um de nós. O que nós deixaremos daqui para frente como legado pode transformar gerações, pode impactar os seus netos, os seus bisnetos. Pessoas influentes podem ser impactadas por um legado que você deixou hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o poder desse evangelho. Eu quero que você agora pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, Marcos capítulo 16. Segundo livro dos evangelhos, Mateus, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. E diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos voltar um pouquinho mais aqui, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se nós pegarmos no original, o verbo ir, ele está no modo particípio, que indica ação em desenvolvimento, como o gerúndio no nosso português, tá? Portanto, a sua melhor tradução não é ide, a sua melhor tradução seria indo, ou enquanto vão. O ide, ele sempre dá uma ideia, ide por todo mundo, o ide ele dá a ideia de um ponto final, de um destino. Então ide, você vai, quando você chegar lá, você prega o evangelho. Mas esse não é o jeito certo, é indo por todo mundo. Enquanto você estiver indo, enquanto você estiver a caminho, você vai pregando o evangelho para todos aqueles que passarem à sua volta. Isso é um evangelho genuíno que nos tira da zona de conforto. Por quê? Porque você vai ter que falar para quem você não quer falar. Você vai ter que falar com pessoas que você nem dá bom dia. Mas o evangelho genuíno é isso, indo por todo mundo, indo para o seu trabalho, indo para a sua faculdade, indo para o mercado. Você fala de Jesus a toda criatura, e você pode ser o responsável pela salvação dessa pessoa. Eu encontrei uma pessoa aqui no culto, não lembro se foi na quarta-feira, ela disse assim: olha, eu sofri um acidente, eu bati num motoqueiro, ou o motoqueiro bateu em mim, eu não sei. Eu, que bênção, tipo, sei lá. E ela falou, e ele vai vir na igreja. Eu falei, opa, a história mudou. De alguma forma essa pessoa conseguiu abordar Cristo na vida desse homem, e esse homem, por conta de uma atitude de coragem dela, foi convidado a participar. Não sei se está aqui, não sei se veio, mas fato é, ele teve a oportunidade de ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Indo por todo mundo, onde você estiver caminhando, você fala a respeito de Jesus. Aqui no final da Margem Thaler, quando você vai cruzar, eu, por exemplo, eu pego a Castelo. Quando eu saio da igreja, eu pego a Margem Thaler, aí eu vou para o ladinho ali, cruzo a Queiroz Filho, certo? E vou para a igreja para subir o pontilhão. Sempre, num dia de semana, sempre tem uma senhora vendendo comida. Mas nos dias de hoje é difícil, por quê? Porque a gente não anda mais com dinheiro. Você tem o seu cartão no celular, você nem anda mais com cartão físico. Um dia ela parou no meu carro, do meu lado, eu abri o vidro, eu conversei com ela, eu falei, tudo bem, ficamos conversando. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma oração para fazer pela senhora, a senhora aceita? Ela aceita. E eu orei por ela ali, ela falou, nossa, obrigado e tal, e foi incrível. Eu não sei o que essa mensagem gerou na vida dela, ou se gerou algo na vida dela, mas eu sei que o simples fato de eu orar, mostrou para ela que Deus cuida dela. E é isso que tem que ser feito nas nossas vidas. E o desafio, meu irmão, ele é diário. No decorrer da nossa caminhada, durante o seu trabalho, durante os seus estudos, durante as suas reuniões, ou seja, é o ide e indo ao mesmo tempo. E serve para um povo distante, para um amigo distante, e serve para aquele que está próximo de você. Os verdadeiros discípulos, eles estão sempre em movimento, sempre aceitando os desafios de Deus. Em qualquer lugar no mundo em que houver um cristão genuíno, ali haverá movimento do Espírito Santo. E o desafio da fé. Discípulo genuíno não fica parado, não consegue ficar parado, não consegue rejeitar um bom desafio. E o evangelho, meu querido, não é ficar aqui dentro dessas quatro paredes, enclausulado, fugindo da realidade. E uma coisa que nós precisamos falar aqui é que Deus está preparando cada um de vocês, assim como Ele também está preparando pessoas lá fora para que possam te ouvir e te escutar. O cristianismo, ele precisa gerar salvação e transformação. Assim como você que já conhece o evangelho, precisa ser cheio do Espírito Santo, para que você tenha coragem de falar a respeito do amor e da obra salvífica de Jesus.
Eu queria pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu quero falar com você que entrou aqui hoje e nunca entregou seu coração para Jesus, nunca fez uma oração de entrega, ou então nunca entendeu. Talvez você pense: eu sou sujo demais para ter relacionamento com Jesus, eu sou impuro demais para me relacionar com Jesus Cristo. A minha história é uma história conturbada, é uma história de dificuldade. Eu quero te falar que talvez para você nós somos os judeus, as pessoas escolhidas, e você é o gentil, a pessoa rejeitada. E eu quero te falar que não é bem assim, porque Jesus amou os judeus, amou os gentios, e Jesus me amou na mesma intensidade que Ele te ama. Jesus me amou na mesma medida, na mesma porção, na mesma força que Ele te ama. A diferença é que eu respondi um chamado. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você, e eu farei você caminhar junto comigo, e eu terei uma vida com você, eu estarei ao seu lado nos momentos de dificuldade. Eu estou parafraseando mais uma vez, mas o que Ele está dizendo é: eu estou aqui, você só precisa abrir o seu coração. A única coisa que eu quero de você hoje é o seu coração, para que nós possamos desenvolver um relacionamento onde eu possa falar a respeito de santidade, mudança de mente, transformação das suas atitudes. O primeiro passo é você me dar uma oportunidade para gerar um relacionamento verdadeiro e genuíno com você. Eu não estou aqui te convidando para que você se torne membro da Aya Church, embora você é muito bem-vindo se você quiser fazer dessa forma. Eu estou aqui te convidando para que você conheça Jesus da forma como eu conheci um dia, para que você conheça Jesus de uma forma muito linda e genuína e pura e simples e perfeita, onde Ele demonstra o amor dEle a cada um de nós. Jesus Cristo morreu por você. Ele morreu para que você pudesse um dia contemplar a beleza dEle e pudesse enxergar o quão bom Ele é. Mas para isso você precisa se expor um pouquinho, e você precisa convidá-lo a entrar no seu coração. Ele não vai meter o pé na porta, meu irmão, e entrar de qualquer jeito. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se você abrir eu vou entrar. Existe alguém que deseja abrir a porta do coração hoje para que o Senhor entre e crie um relacionamento com você? Existe alguém que deseja fazer uma oração, confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Mais uma vez, eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para um relacionamento de intimidade com Jesus. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus e falar: Jesus, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu quero te dar, o meu coração. E eu quero que o Senhor, se o Senhor é isso mesmo que esse pastor está falando, tão amoroso, eu vou te dar uma chance de você mudar a minha história. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Se você está aqui e deseja fazer essa oração, levante a sua mão para que nós possamos orar junto. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aí atrás que deseja fazer essa oração? Aqui do lado existe alguém? Eu não vejo. Mas eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, que você fique em pé onde você está e nós vamos orar. Se coloque em pé onde você está, nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Os corajosos avançam. Os corajosos avançam. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento, esse é o dia que o Senhor fez. A palavra de Deus diz que esse é o dia. Ele estava esperando por esse dia, o dia onde você iria se encontrar com Ele, iria permitir que Ele tocasse no seu coração e mudasse a sua história. Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, que você por favor saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar com você. Pode vir, não tenha medo não, nós não vamos te pedir nada, nós queremos simplesmente orar com vocês.
Se você está no seu lugar aí e tem alguma coisa coçando dentro de você, e você está falando, eu quero ir, mas eu não tenho coragem, deixa eu te falar. A maior mentira que Satanás está te dizendo é: tem tempo, você não precisa fazer isso agora, você pode fazer isso um outro dia. Talvez Deus esteja batendo na porta e você está dizendo: hoje não, Jesus, hoje não dá, hoje não é, você não veio num bom momento, minha vida está uma bagunça, não é uma boa hora para você entrar não. Eu preciso arrumar minha casa antes, eu preciso dar uma organizada, dar um tapa na cozinha para que você entre no meu coração. Jesus está te falando: meu querido, eu não ligo quão bagunçado está a sua casa, me deixa entrar que eu vou te ajudar a organizar, me deixa entrar que eu vou te ajudar a limpar o que está bagunçado. Esse é o momento extraordinário mais importante da sua vida, é o sim mais importante da sua vida. Há 13 anos atrás eu disse sim para aquela mulher ali, ela me pediu em casamento, brincadeira, eu pedi ela em casamento, mas no altar nós dissemos sim um para o outro. Em uma conversa, 2 anos depois de casado, ela disse: você acha que nós estamos prontos para ter filho? Eu disse: sim, nós estamos prontos, nós tivemos o Enzo. Eu disse muitos sim na minha vida, mas o melhor sim que eu disse, disparado, foi o dia onde eu senti a presença de Jesus. E eu falei: eu quero isso para mim, cara. E minha casa estava uma zona. Posso falar zona? Acho que não pode. Mas minha casa estava uma bagunça. E ele entrou e ele arrumou muita coisa, ele colocou em ordem muita coisa que estava quebrada e derrubada. Então eu estou te dando mais uma oportunidade. Se você quer sair do seu lugar, se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que está aí, que veio com você, e fala: me leva lá que eu preciso ir, eu só não tenho coragem. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, vai aparecer um QR Code na sua tela, você escaneia esse QR Code e nós vamos orar junto com você. Nós queremos saber como nós podemos te ajudar, como nós podemos servir ao Senhor através dos nossos dons e te ajudar nessa caminhada. Eu queria pedir que você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração e que você repita assim comigo essa oração: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus, eu entrego o meu coração e eu peço que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado. Eu confesso os meus pecados e eu declaro que a partir de hoje o Senhor sempre será o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos por cada decisão tomada neste lugar. E a minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor toque neles agora, Deus, de uma forma que só o Senhor pode fazer. Eu não sei a história de cada um deles, mas o Senhor conhece. O Senhor já tinha escrito esse dia lá na eternidade, Jesus. E o Senhor sabe o que cada um está passando, as situações, os momentos. Talvez seja o melhor momento da vida, talvez seja o pior momento da vida, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o que nós te pedimos, Espírito, é que o Senhor conduza cada um dos teus filhos, para que eles possam conhecer ao Senhor de forma muito mais íntima, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos. Nós vamos fazer uma oração com você de forma individual, pegar os seus dados para também entender como nós podemos ajudá-los nessa caminhada, amém? Siga os diáconos aqui, por favor, e com a igreja nós vamos ter um momento de oração. Eu quero pedir que você levante do seu lugar. Depois que a Érica orar, nós vamos adorar o Senhor um pouquinho, amém? Existem duas coisas que o Espírito Santo quer derramar sobre o seu povo e sobre a igreja nessa noite. O Espírito veio com um chamado de posicionamento. Tudo aquilo que é lindo que a gente lê no livro de Atos
são manifestações e posicionamento de pessoas que precisam ser honrados nos dias de hoje. Eu e você somos frutos de um trabalho árduo da igreja primitiva, onde pessoas estavam dispostas a morrer pelo evangelho, e não só estavam dispostas, como morreram. Os primeiros apóstolos, aqueles que foram discípulos, e também o apóstolo Paulo, a maioria deles morreu para que você recebesse o evangelho, você gentil, eu gentil. E a gente olha para trás e fala, foi muito lindo. Mas a verdade é que Deus quer nos mostrar que muitos de nós temos desonrado em muitos momentos da nossa vida a história de um cristianismo sério, de um cristianismo de sacrifício. E eu não estou dizendo que você precisa se sacrificar para ser salvo. Claro que não. Isso Jesus já fez. Mas você precisa se posicionar e não ser parado pelas dificuldades da vida. E não proclamar o evangelho, aquele que traz salvação. Então, dessas duas coisas que o Espírito Santo quer derramar nessa noite, a primeira delas é a ousadia. Talvez você esteja em silêncio, não porque você não quer falar, mas porque você está com vergonha, porque você está com medo, porque você acha que o mundo não precisa da sua voz. O mundo tem a voz do Ramon, tem a voz do Lamartine, tem a voz dos pastores. O meu silêncio é aceitável. E Deus quer te falar agora que o seu silêncio não é aceitável. Porque Jesus mesmo disse, recebereis poder ao descer do céu o Espírito Santo. E essa palavra poder no original significa autoridade. Então a autoridade da igreja não é o pastor que está no palco. A autoridade da igreja é todo cristão que tem o Espírito de Deus. Se você está em Jesus, você carrega o Espírito de Deus e você tem autoridade. Autoridade para quê? Para testemunhar. Então eu quero perguntar, você está testemunhando? Se você está ouvindo agora um incômodo ou sentindo um incômodo no seu espírito, é o Espírito de Deus. Mas Ele é a resposta, Ele é a fonte da ousadia. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 12 diz, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então eu quero perguntar agora, quem sente que o que está precisando para testemunhar e proclamar o evangelho é ousadia, eu vou pedir para você levantar a mão. Levanta a sua mão bem alto. E agora o que a gente vai orar é para que a ousadia que vem do Espírito de Deus desça sobre nós. Porque nós nos colocamos, Senhor, agora no seu altar e na tua presença para clamar, Senhor, nos enche de ousadia. Porque não queremos nos envergonhar do Evangelho, porque ele foi o poder para a nossa salvação e ainda é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então o Espírito Santo de Deus começa a descer agora com a ousadia que vem do alto. Não é a ousadia que vem de nós, da nosso emocional, porque essa é falha e é pequena, mas a ousadia sobrenatural que desceu sobre a igreja primitiva e que pode descer nessa noite sobre nós, no nosso caminhar, no nosso id cotidiano, que nós sejamos cheios de ousadia para abrirmos as nossas bocas e proclamarmos essa tal esperança. Tu és a nossa esperança, Jesus. Nos enche de ousadia para proclamar, nos enche de ousadia para proclamar, no nome de Jesus. E a segunda coisa que Deus quer derramar nessa noite sobre nós é a maior de todas, é o princípio maior do cristianismo e do evangelho de Jesus. E o que é maior é o amor. Não existe proclamação do evangelho sem amor. A pesquisa, a entrevista da Datafolha, ou seja lá quem fez, diz que nós estamos aqui porque nós somos individualistas e egoístas, e o evangelho que nós carregamos é um evangelho que diz, você pode, você consegue, você vai chegar lá, você vai ter a provisão, você vai ter o amor, você vai ter a cura, e essa é a única razão que nos faz estar aqui. Mas eu quero declarar uma coisa, essa não é a razão de estarmos aqui.
Nós estamos aqui por causa de um evangelho completo. E o evangelho completo é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quem é todo? Sou eu sim, mas não sou só eu. Nós estamos aqui por uma mensagem de salvação e de amor e de vida eterna, para mim, para você e para todos. Nós não aceitamos uma mente egoísta, nós não aceitamos individualismo dentro da igreja, porque o amor de Cristo se manifesta no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o verdadeiro cristianismo é aquele que você sabe o amor de Deus por você, e por isso você ama o próximo tão intensamente. Então eu ia fazer um apelo, mas eu não vou fazer apelo, porque isso não é para alguns, isso é para todos. Esse é o momento de fechar os olhos e dizer: Jesus, egoísmo aqui não. Apesar do meu corpo pecador ainda ser egoísta, eu milito contra a minha carne nessa noite, e eu declaro: carne, o evangelho que te transformou e te traz salvação, é esse evangelho que você vai proclamar todos os dias da sua vida. Porque assim como Deus amou o mundo, eu amo o mundo, eu amo o pecador, eu amo fazer a vontade do meu Pai. Então feche seus olhos agora e diz para sua carne: individualismo aqui não, egoísmo aqui não. Eu não estou aqui porque eu quero ser feliz, eu estou aqui porque eu sou apaixonado pelo Cristo que me salvou, e eu amo o evangelho da salvação, e eu me coloco aos pés da cruz para dizer: Senhor, me envia, porque assim como o Senhor amou o mundo, eu amo o mundo. Eu amo os pecadores, eu amo os que pensam diferente de mim, eu amo aqueles que o Senhor ama, que foram feitos à imagem e semelhança, mas hoje estão adorando aos outros senhores. Senhor, eu amo o evangelho da salvação, e eu não aceito guardá-lo somente para mim. Eu me posiciono no seu altar e declaro: Senhor, conta comigo para o seu plano de salvação do mundo. Senhor, levanta uma igreja que sabe amar como o Senhor ama. Senhor, nos dá um amor verdadeiro, um amor que transforma. O fruto do Espírito, o primeiro citado, é o amor. Que esse amor esteja no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, quando a igreja está desviando do caminho, o Espírito de Deus volta para os trilhos. E essa noite foi o Espírito Santo trazendo muitos de nós de volta para o trilho do evangelho puro e simples. O evangelho que prega que todo homem pecador precisa ser salvo, todos. E aqueles que têm fé no sacrifício de Cristo não precisam fazer nada para merecê-lo, porque é de graça. Carregue esse evangelho na sua boca. Receba a ousadia do Espírito Santo nessa noite e o amor para proclamar.